Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Recorrência. Esse podcast ele foi criado com o objetivo, pessoal, da gente bater papo sobre modelos de negócio de recorrência, conversar um pouquinho com várias empresas que têm desafios relacionados à recorrência. E hoje estou aqui com um amigo, um parceiro aí de longa data também, um cara que eu vejo como referência ali em marketing digital no setor de hotelaria, né? Um setor que eu acabei trabalhando aí durante a minha trajetória, me conectei por conta disso e quero convidar ele aqui para a gente bater um papo e falar um pouquinho ali da trajetória dele também. E aí, Danilo, seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Fala, meu irmão. Obrigado aí pelo convite. Fico super feliz, animado. Esse projeto aí tem muito futuro, hein, cara? Você vai gastar muita energia aqui, eu tenho certeza que vai ser benéfico aí para todos que têm negócios de recorrência como o da Reprotel, como o meu, que a gente vai bater um papo aqui. Boa, é isso aí. E Danilão, papo descontraído, como a gente já conversamos em alguns outros momentos aí. Mas, cara, vamos lá. Primeiro, quero que você compartilhe parte aí da sua trajetória com o pessoal, né? Para todo mundo conhecer sua trajetória, quem que é a Reprotel, como que é, onde é. Acho que para todo mundo entender um pouquinho do tamanho do negócio aí, do desafio que você tem no dia a dia, do teu trabalho. Então, acho que começar pela sua trajetória, essa história é algo que todo mundo gostaria de saber aí, né? Vamos lá. Não, legal. Vou falar um pouquinho então sobre a Reprotel, que conectou a gente aí, né? A gente se conheceu através desse mercado de hotelaria. A Reprotel é uma agência de marketing que é especializada em hotelaria. A gente já tem 20 anos no mercado de hotelaria, no digital mesmo, atuando ali no marketing digital, a gente tem 12. Hoje a gente tem 200 clientes ativos em média, todos eles hotéis, pousadas, resorts. A gente tem um time aí que já passou de 50 colaboradores, então a gente está envolvido mesmo nesse cenário da recorrência, né? A agência de marketing tem muito esse lado da recorrência. Alguns atuam com projetos pontuais, acho que a gente vai bater um papo aqui, mas a gente sempre teve esse core de empilhamento de receita, sabe? Pensar no longo prazo. Resumindo, cara, a Reprotel é isso, você conhece muito bem, estou aberto aí para a gente entrar se aprofundar aí nos detalhes que você acha que faz sentido. Legal, acho que antes só, como que chegou na Reprotel, né? Como que você chegou à trajetória Reprotel, como ela nasceu aí na sua vida, até para contar um pouquinho da jornada ali, que legal. Acho que é legal também. A gente não caiu de paraquedas no cenário de hotelaria, falando, tem ali restaurante, hotelaria, clínica médica, vamos jogar aqui um para o ímpar e ver qual que a gente faz. Pelo contrário, tá? Não sei se hotelaria é um mercado mais lucrativo, se tivesse que escolher, talvez escolheria outro, mas é o que a gente sabe fazer e graças a Deus a gente sabe fazer muito bem. E tem um porquê, né? Meu pai, ele foi diretor comercial da CVC, meu pai tem uma história muito grande no turismo, assim, né? Desde guia de turismo, aí chegou a agência de viagem e empreendeu junto também dentro do mercado como operadora, mas ele teve um background muito grande ali na CVC, que hoje ainda é uma das principais operadoras hoje do mercado, né? E eu nunca tive, cara, uma carteira assinada, para você ter noção. Você não sabia não, pô. Não, sério, né? Nunca. E olha que eu não sou comunista, né? Nada contra quem ou um pouquinho, mas deixa esse papo para lá. Né? Mas eu sempre auxiliei meu pai. Meu pai é um cara empreendedor, um cara incrível. Com essa assim, veia já... veia comercial, e ele sempre me arrastou, tanto eu quanto 2 irmãos que eu tenho, que hoje um deles, o mais novo, é meu sócio. Eu tenho um outro irmão que também não conseguiu sair do cenário da hotelaria, hoje mora lá em Sydney e é gerente. Todo mundo foi para essa área de turismo de alguma forma. Pois é, é o que a gente respira lá na Reprotel. A gente fala que a hotelaria está no nosso DNA, né? E é justamente por causa disso, né, cara? Porque meu pai plantou essa semente na gente e nós estamos aí fazendo acontecer. Então, pelo background do meu pai, cara, a gente conheceu muito do mercado. E ele era gerente comercial lá, diretor comercial. Então ele tinha a pegada de vendas. Já tava nessa... E aí eu falei, já tava na minha adolescência, né, cara? Vou fazer, né, indo pra vida adulta ali, vou fazer o quê? Vou estudar, né? O que eu vou fazer? Qual curso que eu vou escolher? Eu vou escolher hotelaria.
né? Escolhi hotelaria. Meu pai ainda falou pra mim, não faz hotelaria, cara, você vai se arrepender. Eu falei, não, pegar seus contatos aí, meu, você tá envolvido, hotelaria, que coisa boa, turismo, né? Vou ficar viajando o mundo inteiro, aquele papo de quem não conhece a vida. Não conhece ainda, né? De quem não conhece a vida. Fiz a minha faculdade de hotelaria, não terminei, mas fui fazer um estágio em Porto Seguro. É um estágio obrigatório, arrumei um estágio lá em Porto Seguro. Podia fazer aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas... né, aquela... Por que Porto Seguro, cara? Cara, eu sempre fui meio malucão, assim. Eu tive a minha época meio hippie, que a gente pode chegar nisso daí, né? Então, pô, vou pra Porto Seguro, Bahia, né, meu, Caraíva ali do lado, pô, eu não vou trabalhar tanto, né, cara, eu vou fazer as minhas horinhas do estágio e vou me divertir. Só que a realidade era diferente, né, cara? Trabalhar na hotelaria é sábado, domingo, feriado, ano novo, folga na semana, e aquele cara doidão que queria viajar viu que não seria... não era o que ele queria pra vida. E aí eu saí da cena, né? Troquei, falei, pô, não vou fazer hotelaria, pensei em outras coisas maluquice, vou fazer, como é que é? Engenharia sanitária na Federal de Santa Catarina. Mas o que eu queria mesmo era ir pra Santa Catarina, né? Mas no final não aconteceu, né? Eu tive aí nessa época algumas dificuldades da minha vida, assim. Olha... no início dela, assim. Você falou que podia ser emocionante, né? Sim, sim. Então vamos trazer esses papos. Eu tive um envolvimento muito pesado com drogas, cara. Logo na início da minha vida adulta ali. Mas nível hard mesmo, assim. Cheguei a fumar pedra, pra você ter noção, cara. E aí a minha vida parou, né? Ficou em volta desse caos aí que eu causei dentro da minha casa, dentro da minha própria vida. Mas, graças a Deus, eu tive um caminho bem legal. Eu me converti, foi na época que eu conheci Jesus, numa igreja bem malucona na época, que era o Bola de Neve. Me conectei e aí as coisas começaram a voltar no aos eixo. eixos ali. No eixo, né? Eu continuei com aquela mente maluca, mas... direcionado para alguma coisa ali. Direcionado. E que tinha a ver com turismo. Exatamente. Estou há 17 parte. anos limpo, graças a Deus, né? Vivendo só por hoje. A gente sempre fala quem é dependente, né? Que uma vez dependente, sempre dependente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente fala que é o chá de Jatobon. Conhece o chá de Jatobon? Não, eu já tô bom, cara. Não preciso disso, né? Não, isso aqui pra mim, eu tô anos tranquilo, eu não preciso disso, né? Então a gente sempre... se policia nesse fato aí. E, cara, quando eu voltei, né, em órbita aqui, eu tive a oportunidade, junto com meu pai, de administrar uma central de reserva de um hotel. Inclusive, aquele hotel que eu fiz o estágio e decidi não avançar, tá? Lá em Porto, você tá falando? Lá em Porto Seguro. Você chegou, a gente trouxe a central pra cá, pra São Paulo, no caso, para administrar ali. Tá. Exatamente. E, cara, a gente fez um trabalho incrível. Na época, as operadoras eram muito fortes, né? CVC, Trend, Flytour. E a gente construiu um case ali de reserva direta. A gente tinha um acordo com o hotel de revenue share, né? Eu ia ganhar em cima de comissionamento. A gente falou, pô, cara, se a gente ganha em cima de comissionamento, vamos colocar pressão aqui. E, cara, a gente fez algo muito legal. O hotel, ele saiu... né, das reservas majoritárias da CVC. Para quem não conhece, deixa eu trazer a galera para o nosso mundo aqui, que também é seu, né? Sim, sim. Né? A hotelaria, ela depende muito de canais de terceiro para venda, né? Então, quando você faz uma reserva hoje, seja ela na CVC ou na Booking Decolar, o hotel ele paga um comissionamento que é muito alto para as OTAs que a gente chama, né? As agências online, chega aí a 20, 25. Que é o terror da hotelaria, né? 30%, que poderia ser lucro para o hoteleiro, vir ali custo, né? De aquisição, né? Atrelado à venda ali. E a gente transformou isso, cara. A gente deixou a CVC muito baixo e as reservas diretas muito alta. Né? Então a gente tinha um cenário muito interessante. Eu era novo ainda, não tinha casado na época, estava
voltando pra obra. Mas era meio contra, desculpa interromper, mas era meio contra o que teu pai era do CVC, né? E vocês estavam na central de reservas e não era meio contra o que vocês estavam... Ele vendia CVC e... Boa pergunta, tá? Esse pato eu não comentei. Meu pai já tinha se desligado. Entendi. Meu pai já tinha se desligado. Meu pai empreendeu, saiu da CVC, empreendeu como operadora, chamava Dauer na época. Avançou, mas também quebrou, não conseguiu perpetuar o negócio. E aí ele estava no negócio de representação comercial, que era como as coisas faziam anteriormente. Sim. Né? Colocava pastinha debaixo do braço e ia na agência de viagem, que era o canal que se utilizava para vender. Não tinha aí Decolar na época. Essas agências estavam chegando no Brasil quando a gente iniciou esse projeto que eu citei. Né? Então, ele estava envolvido com isso. E a gente entrou, né, vendo, observando essa mudança do mercado. Tem uma oportunidade aqui de... Pois é, a gente viu, cara, olhando para o futuro, e eu acho que quando você trabalha com recorrência, você precisa olhar muito para o futuro, porque o nosso negócio é empilhamento de receita. Né? No primeiro mês você não vai ter um lucro legal, no terceiro, no quarto, mas pensando... Você vai até ter lucro, né? Mas pensando em caixa, pensando em prosperidade e riqueza, sabe? Você vai ver isso só no longo prazo. Né? E atento a esse mercado, a gente viu a Decolar chegando no Brasil. Você é novinho, né? Quantos anos você tem mesmo? Eu tô vou fazer 28 agora. Eu também não sou muito velho, mas eu tenho 39, tá? Tamo novo, pô, os dois. Tamo novo, né? E aí eu vi a Decolar chegando no Brasil, cara. E quando a Decolar chegou no Brasil, era tipo... Quando o Uber chegou em São Paulo e os taxistas queriam matar eles, lembra? Tinha toda uma... Nessa época, você lembra? Sim, isso aí sim. Do Uber foi um caos aqui em São Paulo, na verdade, né? Quando a Decolar... Até o Black, só que rodou no começo também, porque só tinha um Black. Teve muitas brigas aí, muitas tretas aí por causa disso, foi né? Bem feio. E aí a gente viu esse mesmo movimento, mas os agentes de viagem. Os agentes de viagem ficaram malucos, porque a internet estava na ascensão... o hóspede, potencial viajante, turista, podia fazer sua compra ali no site, eles perderam o mercado. Quando você perde sua fatia, você fica maluco. Falou, tem negócio aí. Né? Então vamos fazer o que a Decolar faz para eles venderem, mas vamos trazer isso pro hotel. Certo? Mesmo trabalho, mesmo canal, Google Ads, na época nem tinha Meta Ads, eu acredito. Né? Tudo que a gente pode fazer, SEO na época, que é posicionar seu site no Google, conversão no site, vamos trazer isso para o hotel. E a gente testou nesse cliente e deu muito bom. Mas, vamos lá. Quando você tem 2 meninos ganhando um dinheirão, que era eu e meu irmão, né? Eu falo 2 meninos que era eu e meu irmão, que sempre foi meu sócio aí, né, nessas empreitadas. Ganhando muito dinheiro, o hoteleiro, né, olhou de lá e falou, pô, o negócio é tão simples, 2 meninos novos aí e tal, vou fazer aqui, vou pegar qualquer outra pessoa, vou pegar meu sobrinho, né? E ele vai fazer esse trabalho. Resumindo, a gente foi desligado do projeto, né? Eles tentaram avançar lá, não conseguiram, mas a gente tinha uma renda legal e a gente foi para zero. Porque a gente tinha um cliente só. Sim. E aí, cara, entra no papo de recorrência, né? Sim. A gente falou, cara, e se a gente levasse esse modelo de negócio para outros hotéis? Entendeu? Pô, já deu certo em um, já funcionou em um, já é um negócio que tem potencial, tá todo mundo olhando para isso. Pois é. Dentro do mercado, né? Não existia nada naquela época de focado em hotelaria. A gente já tinha um case, a gente já tinha errado e acertado. A gente já podia fazer isso acontecer. Foi aí que a gente começou a oferecer e apareceu um cliente, cara. Apareceu 2 clientes, apareceu 3 clientes e aí... Que ano isso, mais ou menos? Cara, a gente tá com 12, 13 anos aí, faz as contas, 2000... 25, 2012, 2013. Nessa tava começando o marketing digital forte começando e iniciando os passos de marketing digital, né? Eu lembro das começar a criar Facebook, a galera, todo mundo. A gente bateu, eu lembro que nessa época da agência ainda a gente batia muito, que a galera não tinha site ainda, né? Tava começando a construção dos sites, tava num processo de digitalização bem forte no Brasil nessa época. Foi, cara. E eu lembro que naquela época eram os primeiros lançamentos do Érico Rocha, o cara que trouxe lançamento para o Brasil, assim, sabe? Sim. Era o Conrado Adolfo, que tinha os webinars deles os lá, webinars, os livros dele lá, tipo Google Market, era bem... Né, a parada era blog, a gente aprendia em blog. Era mato ainda, né? Era bem legal, cara.
Era bem legal. Mas a gente sempre teve uma visão de recorrência, cara. Igual, fazer site. A gente nunca, dificilmente, né, nessa nossa trajetória, a gente fez um site com um projeto avulso. Eu preferia ganhar R$100 todos os meses do que ganhar 1.200. E de onde que veio isso aí, cara? Tipo, cara, não tinha... A gente era muito novo, não tinha uma metodologia, a gente não tinha acesso à informação, né? Coisas que, por exemplo, a academia da recorrência... Mas por que eu opto, tem aqui, ó, vou receber 10 mil agora ou vou receber R$100 por mês? O que te fazia na época, que você se lembrar, né? A tomar essa decisão, pô, prefiro fechar esse projeto aqui mensal. Porque a gente nunca fazia só o site, sabe? A gente colocava outros produtos que estavam envolvidos com recorrência. Porque o meu trabalho no core, ele está envolvido com recorrência. Vou fazer mídia de performance. Cara, já é recorrência. Né? Não tem como eu fazer um projeto avulso. Posso até cobrar ele numa tacada só, mas o projeto vai demorar ali, tem 6 meses, 12 meses. Mas acho que é a questão da mentalidade, sabe? Eu e o Jonathan, que é o meu irmão, a gente sempre teve uma visão de longo prazo e a gente sempre pensou lá na frente quanto que isso seria empilhado. Eu prefiro ganhar R$10 mil de 1.000 clientes empilhados por mês do que tentar toda vez ficar tirando para adquirir um projeto. Isso me dá previsibilidade no meu time. Ó, meu time consegue atender tantos projetos por mês. Né? E aí a gente sempre trabalhou nesse ponto. Um ponto positivo, hoje a gente vê que também poderia fazer coisas pontuais, até algo que a gente pode falar mais para frente, que valeu muito a pena no começo, mas no meio do caminho acho que a gente errou de não colocar expansão. Alguns projetos pontuais em clientes recorrentes. Pegou a ideia? Sim, sim. Não abrir o mercado para projetos pontuais, mas aquele que já está em casa... fazer um projeto... Oferecer algo pontual. Não vou ganhar, talvez, na recorrência, mas vai ser mais 2, 3, resolver 5. algum problema específico. Exato, ali, cara, que o cara tem no dia a dia. Que não vai pagar recorrente, mas você tem um começo, meio e fim ali para... Exato. Bom, resumindo, cara, passei aí no meu tempo de hotelaria, meu tempo de vida louca, legal, meu tempo de hippie, como que a Reprotel começou e como a gente está hoje, né? Legal. Igual eu falei, hoje a gente tem 200 clientes ativos, tem 50 pessoas no time, começou eu e meu irmão, 2 computadores e um Red Bull para fazer o negócio acontecer. Hoje tem 50 pessoas no time, é bem gratificante olhar para trás e ver essa trajetória e como Deus foi bom aí com a gente, cara. Legal. Eu já vou aproveitar que a gente já está conversando aqui sobre... Chegou no ponto de você contar a história, a trajetória e Reprotel como ela está hoje, né? 200 clientes. Mas, cara, conta um pouco do desafio que foi para a escalada para chegar. Eu gostei que você falou, Danilo, uma coisa que eu sempre pensei também, que é do empilhamento. Então, tipo, cara, eu sempre tenho que empilhar a receita, né? E normalmente esse empilhar a receita é você colocar novas vendas e não churnar, né? No caso, né? Ou churnar o menos possível, porque sempre churnar, que eu falo cancelamento, né? E sempre vai ter cancelamento, né? A questão é o que você faz com os cancelamentos, né? Mas beleza, você tem esses 2 trabalhos que você fazia. E durante essa jornada para chegar a 200 clientes, quais foram os desafios, cara? Conta um pouquinho disso, relacionado a vender, porque vocês eram a venda, vocês como, né? Como toda empresa começa, seja recorrência ou não, mas vocês tinham que vender, vocês tinham que dar conta do cliente. Conta um pouquinho desse desafio até vocês chegarem aos 200 clientes, né? Cara. Do começo a gente fazia tudo, né? Era eu que fazia a copy, eu que era o designer, eu que atendia o cliente, eu que vendia. Quando eu falo eu e meu irmão, né? Que é o Jonathan. Eu acho que é normal de uma empresa que está começando, até porque eu acredito que você precisa conhecer, cara, você precisa pisar no chão da fábrica ali, fazer a máquina rodar, apertar os parafusos e depois colocar gente capacitada para rodar. Né? Mas o churn, cara, ele acontece, né? Não tem como, né? Eu acho que é um problema de todo negócio de recorrência. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, você pode gerar resultado incrível, você pode gerar valor, o churn ele vai acontecer. Antes a gente ficava triste, chateado, hoje eu até fico, tem clientes, aquele que você nunca acha que vai sair, mas ele pode sair, cara, cliente não vai ficar para sempre. Lógico que os churns muitas das vezes eles podem acontecer por falha no processo, principalmente
a Reprotel, que é hora homem, é serviço, como eu falei, tem 50 pessoas, cara, colocando a mão na massa. Tu acha que elas não vão errar? Você acha que a gente não vai errar? A gente vai falhar ali no processo e isso pode prejudicar o cliente. Só que, muitas das vezes, tem um lado do cliente que não colabora também para que seja um casamento perfeito, né? A ideia é você entender o que deu de ruim e ajustar o processo. Mas um grande insight aqui que eu tive... Legal. Isso que eu ia pedir. Tipo, o que você mais teve de ideia nesse momento, assim, de... Pô, tem que segurar esses clientes, né? Sim. Até escutando um podcast, cara, eu falando sobre churn e tal, e o pessoal falou, cara, vocês ficam mudando as empresas para os clientes que saem, porque quando sai você quer ajustar o processo, não é? Falou, mas vocês estão fazendo errado, cara. Vocês deveriam olhar para os clientes que ficam, os clientes que gostam e ajustar o processo para eles, melhorar a empresa no feedback daqueles que gostam. Cuidar daqueles que estão muito tempo na casa, que tem o NPS lá em cima, que estão felizes e dar atenção para ele. Porque a gente não tem a gente não vai conseguir agradar todo o nosso ICP. Por mais que né, o cliente ideal, por mais que lá na planilha ou no documento a gente sabe o cliente ideal, mas são pessoas, sim, né, cara? São gostos, forma de pensar... diferente. Então a gente tem que fazer a empresa para as pessoas que a gente... para os clientes que estão satisfeitos mesmo e fazer eles avançar. Aí entra até o papo de expansão. Né? Uma das métricas que a gente vai começar a olhar muito agora, que é o NRR, cara. É o Net Revenue Retention. Né? A receita, né, está crescendo das pessoas de retenção, aquelas que estão em casa. Elas estão pagando o mesmo FII há muito tempo. Se elas estão em casa, elas estão gostando de você. O que você pode oferecer para ela a mais do que você faz hoje? Isso a Reprotel não fez por muito tempo. Que é o que você estava falando, por exemplo, poderia ter oferecido um produto, nem que seja pontual, mas poderia ter oferecido ali. Exato. Cara, eu fiz seu site, fui eu que fiz. Mas faz 3 anos atrás, vamos refazer ele. O valor é X, certo? Ó, tem uma mídia nova pra gente testar. Tem, sei lá... TikTok Ads. Vamos testar? Ó, é X. Né? A gente tem gerado resultado, mas a gente não tem, talvez, procurado outras formas de rentabilizar que sanem algumas dores do cliente. Então, esse é um desafio que a gente tem por aqui, cara. Legal. Um ponto que eu acho que você falou aí, Danilão, que pra mim é tipo uma coisa que eu não pensava, né? Não, de fato, não pensar, mas eu acho que é meio comum do empresário, a gente olhar mais o problema ali para resolver, né? Pô, igual você comentou, o que churnou? Qual foi o motivo do cara cancelar, né? Aí você vai lá nos caras que estão insatisfeitos, aí você categoriza aquilo tudo, né? Tipo, coloca lá, isso aqui foi produto, né? Isso daqui foi o atendimento que foi ruim, isso aqui foi um financeiro que cobrou esse cara. E aí deixa de... Uma coisa que eu comecei a ver ultimamente, assim, né? Onde eu tô envolvido, nos negócios que eu tô envolvido, é o oposto também. Que é, e os caras que estão satisfeitos, o que eles estão falando também? Porque às vezes é melhor otimizar, não tinha nem parado para refletir nisso, mas o melhor é otimizar uma coisa que já está dando certo. Pois é. Que é óbvio falar, né? Tipo assim, por mais que é uma coisa óbvia agora que está dita, né? Mas na prática a gente não faz isso. Não faz. Porque no dia a dia você está ali trabalhando, fazendo a coisa rodar, a coisa acontecer, aí você vai lá e foca direto no problema ali, puta, preciso resolver isso aqui, o cara saiu fora, não pode acontecer de novo, com outro cliente, e aí você acaba deixando de, às vezes, potencializar coisas que, ou olhar, nesse caso, até o que eu posso estar oferecendo de mais serviço para reter esse cara. Sim. É que o problema tira a nossa paz, né, cara? Sim. E a vitória nos deixa no conforto, mas isso Legal. Isso é algo que a gente precisa pensar, né, cara? Porque se eu tenho por exemplo, chegou o NPS lá. Cara, o cliente te deu 2, 3, 4, 5. Cara, você fica triste, você abre projeto, reunião. Vamos agora fazer o cara que fez 10, o que você faz? Ok, seguimos em frente. Mas é ele que tá te trazendo dinheiro. Esse cara que deu 5, cara, a probabilidade dele dar churn já é muito alta. Você pode fazer grandes coisas, talvez você não salve. Né? Mas você está construindo uma empresa pra gente que está muito feliz. Vamos atrás de pessoas mais parecidas com esse que me deu 10 aqui. Então a gente tem
olhado para esse ponto, assim. Acho que o grande desafio da Reprotel hoje é ter 200 clientes felizes, sabe? Uhum. Às vezes sai um que a gente não conseguiu gerar resultado e é normal, cara. A gente não tem uma bola de cristal, a gente não é mágico, a gente tem resultado é consequência, né? De projeto muita coisa envolvida, né? Tem projeto que não avança, cara, por N fatores. Às vezes é do nosso lado, às vezes é do lado do cliente, mas eu tenho aqui aqueles clientes, lembra que eu falei do começo? Sim, sim. Tem cliente até hoje na base, sabe? A gente gerando muito resultado. Então eu quero clientes como esses, parceiros. Né? Por quê, cara? A gente está atuando em venda. E eu falo que venda é um relacionamento. Eu sou casado há 13 anos, né? E é altos e baixos. Tem que ter mais altos. Sim. Mas são altos e baixos. Ainda mais dentro da hotelaria, que é sazonal. A gente vive uma sazonalidade de baixa, média e alta temporada. Não adianta você falar que vai ter 100% de ocupação, 100% de diária de reserva direta, com uma diária 100% de recorde na baixa temporada. Não vai existir. Né? A gente vai tentar trazer demanda, as pessoas que já existem como demanda, né, trazer para o seu hotel. Mas gerar demanda é um pouco difícil. Né? Então, relacionamento, cara, venda é isso. Venda é um relacionamento. Então, a gente acerta na maioria das vezes, mas tem projetos e tem períodos que às vezes não consegue avançar mesmo, cara. Legal. E um ponto assim que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a galera, da estrutura hoje da Reprotel. O que vocês... Porque querendo ou não, né? Começou lá, você e seu irmão... atendendo os clientes, vendendo, atendendo, cobrando financeiro, dando suporte, tudo. Hoje já, com 50 pessoas, já existe uma estrutura, né? E o que encaixou melhor ali, falando de recorrência, né? Nesse tipo de modelo de negócio para vocês, olhando essa entrada de cliente, a retenção dessa galera, como que vocês conduzem isso no dia a dia? Quais são os reportes que vocês, que são sócios, entre vocês trocam para pensar no médio e longo prazo do negócio, para a gente entender um pouco da estrutura lá, como que vocês estão fazendo? Legal, cara. Eu acho que depende da trajetória, né? Hoje, com 50 colaboradores, 200 clientes, a gente tem uma forma de estruturação. No começo era diferente, mas a gente foi muito raçudo, né, cara? Coloca pra dentro, vamos fazer acontecer. A gente fala que lá na Reprotel a gente vive um ciclo de cresce, arruma, né? Não, cresce, bagunça, arruma, cresce, bagunça, arruma. Essa é a nossa cultura lá, cara. A gente tem uma cultura de crescimento. Eu poderia, sim, estar confortável. Eu quero só X clientes, ficar no quentinho, sem problema e tal. Mas a gente tem uma veia empreendedora. A gente precisa crescer, né? A gente passou por uma pandemia, a gente pode até entrar aqui. Imagina só, uma agência de marketing que só tem hotel como cliente, como é que foi na pandemia, né? A hotelaria foi o segundo maior setor, né? Primeiro foi eventos, se não me engano. Primeiro foi eventos. Segundo, acho que foi hotelaria e turismo, né? Mais afetado. Eu tive um hotel que não fechou, cara, na pandemia. Né? Então eu tive muito cancelamento, eu tive muita inadimplência. Renegociação. A gente e marketing não tinha demanda, né? Tipo, você podia fazer o marketing que for, né? Como é que eu vou vender para um hotel que tá fechado? Eu lembro da galera da hotelaria que tava envolvido também baixando o preço, né? Tipo assim, pô, baixa o preço da diária e tal, mas porra, não tem demanda, velho. Tipo, tem demanda, cara. Não adianta você fazer a oferta que for, não tinha demanda pro negócio, né? Mas eu vejo assim, se a gente já tava em fase de crescimento ali, sabe? Mas se a gente pensasse pequeno, a gente tinha rodado, certo? E a pandemia trouxe muitos ensinamentos pra gente a nível de caixa. A gente não tinha muito essa visão, né? Hoje a gente é longo prazo. Quem me garante que não vai ter uma outra pandemia? Né? E se tiver, a hotelaria ela vai ser afetada de novo. A gente precisa ter uma margem de segurança, até porque agora a gente cresceu, tem 50 pessoas na folha de pagamento. A gente não quer, da noite pro dia, ter que desfazer tudo. Né? Mas voltando aqui, na sua pergunta de como a gente estrutura, né? Estrutura, hoje a gente está mudando muita coisa lá, mas a gente trabalha com a metodologia de squad, né? Lá do Spotify, né? De ter ali cada área mais
divisões do trabalho ali em grupos, né? Para quem não conhece, depois pesquisa sobre o squad e tal. Mas tem funcionado muito pra gente. A gente tem um grande desafio. Só uma dúvida, aproveitando aí, né? Esse squad que você fala, tipo, cada equipe trabalha com uma carteira de cliente, é isso? Meio que dividido? Vocês separaram isso daí lá? A gente tem um setor, a gente tem, por exemplo, um setor de design, um setor de ads. Isso na horizontal, certo? Agora, na vertical, aí entra os squads. Então, a gente tem um líder, né? Voltando aqui, nos squads aqui, cada squad trabalha com X clientes. Entendi. Então, a nível de previsibilidade de crescimento, a gente tem uma visão muito legal. Então, cada squad cuida de 50 clientes. Então, eu tenho 4 squads ali. Se eu quiser chegar a 250 clientes, eu preciso montar um squad. Então, é previsível ali, sabe? Na teoria, né? Na prática, sempre vai ter um puxadinho. Até com projeto um pouco mais complexo que o outro, né? Que vai demandar mais tarefa do que outro, daí você tem que fazer essa divisão ali também, né? Sim, às vezes, é um cliente mais exigente, então tem um squad mais sênior, então você consegue fazendo uma divisão do trabalho ali mais assertiva. Então eu tenho um líder de setor e tenho um líder de squad, onde o CS é o líder desse squad. Legal. Sabe? O CS que está na ponta com o cliente e orquestrando ali todo o time operacional. Então, hoje a gente está nessa divisão. A gente tem um grande desafio que é a questão da comunicação. A Reprotel é remota, cara. Né? Home office. Você é a favor ou não do home office? Eu sou contra e eu tenho uma empresa que é 100% home office. Como assim, cara? Explica isso aí. Cara, peraí. O cara é contra home office, tem empresa... Eu não sou contra, tá? Óbvio que não, tem como, né? Eu não sou contra, mas eu acredito, tá, que um time presencial, ele entrega mais. Né? Se eu pudesse trazer todas as minhas lideranças hoje para trabalhar comigo presencial, seria ótimo. Só que a gente formou eles e eles estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Então, a gente não consegue mais fazer isso. Tá? Então, mas presencial é muito bom. Eu e meu sócio, a gente fica no escritório, né? Eu saio pra você ter noção, eu posso trabalhar home office, mas eu saio de casa e vou pro escritório. Você já foi lá, a salinha pequena, sim. Cabe eu e meu irmão lá no WeWork, mas a gente produz muito bem ali. Vou lá focar para entregar aquilo. Vou lá focar para entregar. Tem os benefícios? Tem, a gente consegue contratar, porque é muito difícil, gente, encontrar alguém que conhece de hotelaria e ao mesmo tempo conhece de marketing digital. É quase impossível. A gente tem ali um ou outro dentro da empresa, mas a gente virou uma máquina de formar esses caras, né? Legal. Bom, acho que nós vamos entrar nesse ponto aí da formação interna, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para quem está escalando. Eu tenho algumas perguntas, cara. Tenho pergunta de escala, porque não recorrência e serviço, o desafio do serviço é a escala, né? Mas acho que até antes disso você falou da comunicação, né? Então vocês têm esse desafio porque você comentou ali do home office. Mas o que vocês têm feito, assim, cara, para vamos chamar, minimizar isso, né? Tipo, minimizar essa quebra de comunicação para quem... Porque é serviço home office ainda, né? Que é possível fazer esse serviço home office porque é marketing digital e tal. Então, mais fácil. tem um pouco mais dessa facilidade. Mas o que vocês têm feito ali de comunicação, de ferramenta, com o dia a dia com a galera ali para conseguir ganhar... amenizar esse ruído de comunicação, vamos chamar assim. Legal. Eu vou falar que os ruídos, eles existem. Eu acho que até no presencial. Sim. Mas a ideia é mitigar isso, diminuir isso ao máximo, né? E tá muito atrelado à questão de cultura, a quem você contrata. A pessoa, ela precisa ser extremamente metódica, cara. Ponto 1, nem todo mundo performa no home office. Tá? Tem que ser muito metódico ali, seguir rotina. Uma das nossas ações ali dentro da nossa cultura é siga a rotina. Cada um tem uma rotina bonitinha, né? Agenda, bloco de tempo. Dentro do bloco de tempo tem o checklist. A galera precisa ser extremamente focada. A gente divide ali o que é comunicação síncrona, né? Que é uma comunicação direta, né? Que a gente usa ali. Tem os softwares como Slack, Discord. A gente está migrando hoje tudo para o ClickUp. E tem a comunicação assíncrona, né? Que nem tudo precisa ser resolvido agora e hoje, né?
Então tem a parte ali de um fórum, então a gente tenta ser o mais metódico possível, né? A gente fala que disciplina responsabilidade é disciplina, né? Disciplina é responsabilidade. As pessoas precisam ter disciplina e responsabilidade ali diante da comunicação, principalmente que elas estão envolvidas. Mas é desafiador, né? É desafiador. Tem vários gargalos, mas a gente vai ajustando os pontos aqui. Boa. E, cara, o que vocês estão estruturando ali, Danilo, de uma dúvida mesmo, né? A parte de aquisição, né? Agora a gente falou um pouco de retenção, estrutura interna, essa questão da comunicação. Entra um pouco na minha dúvida que eu comentei com você agora, que era da escala, né? Porque assim, cara, acho que estava discutindo um dia no almoço, né, e você sobre isso, cara, você tem ali, vou dar um exemplo de recorrência software, né? Que aí você tem licenças ilimitadas, onde você pode vender à vontade e não é proporcional o custo não vai subir da mesma forma que a receita sobe, né? É totalmente inversamente proporcional. Só que quando se trata de agência, é um serviço. E aí a gente, quanto mais cliente coloca para dentro, mais essas squads em tese vão aumentar. É isso aí. Primeiro de tudo, até antes da esse desafio da escala, mas como vocês estão fazendo o processo de venda lá hoje, né? Porque como que tá essa linha do processo de venda? E aí depois a gente fala que a venda gera um problema bom, né, para dentro de casa. Mas vamos lá, vamos bater na venda agora. Como que você está fazendo o processo de venda? Como que vocês estão vendendo, escalando? Como que está sendo essa estratégia Reprotel hoje ali, né? Canais, acho que pra gente trocar uma ideia nisso também. Legal, cara. A gente diz que aquilo que a gente vende, a gente faz, sabe? Hoje, posso dizer que 90% de aquisição ali, a nível de geração de lead, demanda, reuniões e vendas, são frutos de canais de mídia mesmo, de performance. Né? Legal. Anúncio mesmo. Anúncio. Google Ads, Meta Ads e assim vai. Tem outros pontos que a gente fortalece, né, a nível de feiras, eventos, webinar, mas aquilo que é mensurável mesmo vem a nível de performance. É algo que a gente também precisa abrir, né? A gente se orgulha disso porque a gente faz isso e vende isso para os clientes, mas a nível de canal de aquisição a gente tem explorado ali, está no nosso radar roadmap ali de parcerias, a gente já tem alguma coisa, indicação, até tinha contigo ali na empresa anterior que você atuava, né? A gente vai explorar. Mas, cara, já respondendo sobre a questão de escala, né? Para você ter noção, a Reprotel está com 12, 13 anos aí e faz 1 ano e meio que a gente tem time comercial, cara. Antes eu segurava a bronca do comercial. E isso é um erro. Sim. Né? É um erro que a gente aprende aí na jornada. Porque a gente tem um processo comercial nosso, muito específico assim. Ou eu acho que é específico, porque eu só compartilha com a gente, cara, se for, ou é segredo. Só atuei. Cara, a gente faz o funil de diagnóstico, sabe? Aquele funil de diagnóstico. Sim. Só que do nosso jeito, personalizado e tal. E funciona muito bem dentro da nossa estratégia. Assim, muitas agências fazem isso, mas a gente faz um temperinho. Esse temperinho, se eu falar, tem que matar. Não quero matar ele, né? Porque é meu amigo. Sim. Né? Então... cara, mas foi um erro, porque... Acho que o empreendedor, ele tem uma falha, um erro, uma visão errônea, posso assim dizer, que ninguém vai fazer igual ele, sabe? E talvez não vão fazer no começo, né? E a gente sempre errava nessa parada. E eu gosto de falar que talvez não vai fazer igual ele. Na minha visão. Acho que vão fazer melhor que ele, na verdade. Com certeza. Mas a gente tinha problema, cara. Eu sempre quis estruturar o comercial, aí eu trazia altos executivos de fora, sabe? E o cara não avançava. Eu trouxe um cara que trabalhou na Booking, pra você ter noção, né? Pra trabalhar com a gente. Tem de tudo, de hotelaria, de venda, comercial. Vai bater de igual para igual com o hoteleiro que tava ali. Sabe quando as coisas funcionaram aqui? Quando eu peguei um menino que entrou como estagiário, cresceu, eu vi disposição, ambição nele. Falei, cara, tem uma oportunidade aqui para você quer testar? Cara, eu vou, cara. A gente testou. Quer ganhar dinheiro, quer crescer e tal. Exatamente. O cara foi, esse é o processo, segue o processo, cara. E aí, cara, ele fez igual
E como você disse, agora ele tem feito melhor. Né? O menino tem voado ali, nosso parceiro. Eu trouxe uma outra pessoa no mesma situação. Falei, cara, você tem potencial. Pô, mas eu vou largar aqui meu salário. Meu, salário pequeno, de auxiliar. Mas você fala, cara, esse menino tem potencial aqui, cara. Vou tirar ele da operação, né? Ele tem mais potencial em crescer financeiramente em vendas do que ele crescer talvez ali na operação, porque hoje a gente já tem as cadeiras bem posicionadas ali. E trouxe ele e a galera tem performado. Então, quando a gente deu vazão ali pro time comercial, porque, pô, eu sou limitado, né, cara? Sim. A gente tá cuidando número de reuniões que você vai fazer cuidando X, de várias coisas ao mesmo tempo, como CEO à frente do negócio, 50 pessoas. Naquela época não tinha isso, né? Mas hoje tem fluído muito bem. Então hoje a gente tem 3, 4 pessoas comigo no comercial que eu ainda coordeno, assim. Mas ter um time de vendas mesmo, contratar vendedores foi uma escala, assim, pra gente. Em 2 anos, em 1 ano e meio, o que a gente cresceu em 10, a gente conseguiu fazer em 1 ano e meio, assim, sabe? De colocar nova receita, de colocar e tal. Novos clientes, cara. É legal. Hoje, então, o que representa mais ali de vendas na estratégia, né? Pensando ali de resultado, é a parte de anúncio, é o que você falou, é o que mais gera. E aí você ter o time comercial ali fazendo o processo, né? Essa galera nova que você falou, que é o insight até legal, né? Que às vezes a gente acha, pô, tem que trazer o cara pronto e tal, não necessariamente, né? Igual você tá dando exemplo. Pô, trouxe a galera bem crua de tudo, você vai formar dentro de casa, que é um dos pontos que a gente vai falar depois, né? A importância de treinamento interno e etc. É mais para quem trabalha com serviço, né, cara? Que é um negócio que você nunca vai achar alguém 100% pronto. Até a galera que tá lá... que é nichado ainda. Exatamente, dentro do mercado específico. E até a galera lá, interna, sempre surge alguma coisa nova na hotelaria. Eu lembro pela Beats lá, cara, sempre, tipo, tinha alguma coisa voltada nova na hotelaria que a gente podia estar explorando. Mas hoje, então, a tua estratégia principal lá é anúncio, geração de demanda, cai pro time comercial, faz o funilzinho de diagnóstico lá e eles fazem o processo de venda. Exato. Legal. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? A gente sempre entrega algo, cara, muito além do que o cliente ele espera. Tá? Então, a gente é algo que poderia ser cobrado, 2, 3 mil reais, mas virou ali parte do meu CAC, sabe? Eu entrego para ele e falo, ó, esse é o seu cenário, você precisa de alguém para ajudar e eu estou à disposição para auxiliar você. Né? E assim a gente tem virado. Legal. E aí você falou que nos últimos 10 anos, Danilo, vocês não... vocês tinham um número X de clientes, um número X de pessoas e nos últimos 2 anos, no caso... Desculpa, 10 anos anteriores, né? E nos últimos 2 anos, acho que foi a grande escala ali. Exatamente. Vocês tiveram de venda, de número de clientes. Time comercial, o que aconteceu? A gente saiu do time comercial, vamos focar em operação, deixar a operação redonda. E aí o negócio cresceu. Lembra que eu falei que o cresce, bagunça, arruma e assim vai. Legal. Né? E aí, qual que foi o desafio principal, cara, na sua visão, assim, desse crescimento aí nesse momento, né? Falando como negócio, né? Cara, pessoas, né? Time. Acho que esse é a minha dor e a da torcida. Tem diferença se é recorrência ou não, né? A dor é a mesma. Ainda mais a gente no marketing digital, que é a geração Z, né, cara? É uma geração muito nova ali, que coloca a mão, que tá avançando. Né? A galerinha ali dos 30 anos, 30 e poucos e tal. Tem muitas oportunidades, tem uma visão de vida um pouco diferente e tal. Então, o desafio é acertar na hora da contratação, né? E um fator primordial pra gente é a questão da ambição, cara. Que pouquíssimas pessoas novas têm hoje, infelizmente. Às vezes a pessoa quer o conforto, cara. Ela quer... Eu prefiro ganhar menos, mas eu quero tranquilidade. Na Reprotel a gente fala que nós somos incansáveis. Será que você está disposto a entrar nesse desafio? Né? Você não vai trabalhar de sábado nem de domingo, mas e se acontecer, você estaria disposto? Raríssimas vezes que isso acontece lá na Reprotel. Mas essa disposição e ambição em crescer nos força a ter conhecimento, a ir atrás, a resolver, a avançar. Então, encontrar pessoas nessa pegada. Às vezes, a própria pessoa não sabe que ela é assim. Porque ela é nova, ela não teve tanta direcionamento, ela não teve tanta experiência. Alguém que orientava e tal. Ela não tem... mostrasse isso. Né?
igual falei, tem um consultor nosso lá no time de vendas que ele não botava fé nele mesmo. Eu falo, cara, você vai voar, mas será, cara? Eu vou perder meu saláriozinho aqui para acreditar em ganhar em comissionamento? O cara tá ganhando aí 2, 3 vezes o que ele ganhava anteriormente, porque a gente viu o potencial. Acho que a gente tem esse olhar de líder, sabe? De ver potenciais ali, e não tá sendo utilizado da forma correta, vamos avançar. Né? E também de eliminar, né? Sim. Falar, gente, foi muito bom até aqui, mas no próximo ciclo a gente precisa de uma visão diferente. Antes apresenta um plano e coloca, ó, você consegue? Consigo. Se não chegou até lá conforme a gente combinou, aí a gente tem que reciclar aí. Legal. E eu vi que você estava acompanhando um pouquinho do teu Instagram lá, agora você é um cara participando das consultorias aí e tal, já tá numa outra escada. Um cara low profile. Low profile. Posta, mas de vez em quando você posta ali. Eu também sou mais low profile, né? Daí eu vi que você tá mais participando de algumas consultorias, tudo porque a gente tava até conversando, né, no mesmo dia do almoço, da visão da Reprotel, né? O que vocês enxergam Reprotel futuro, né? Reprotel, você e Jonathan, né? Você e seu irmão, galgando ali, cliente, colocando para dentro, vendendo, empilhando receita. Legal, empilhou receita, time. Colocou time para operar, estruturação de operação, começa a vir outros desafios, né? Mas ainda continua a visão futura. Vai crescer. São momentos Nós somos incansáveis. É isso aí. De qualquer forma, o crescimento tem que continuar vindo de maneiras diferentes, mas tem que continuar vindo. O que vocês estão enxergando, você diretamente está enxergando como isso? O que o modelo de recorrência você consegue interligar nesse crescimento, né? A gente falou um pouquinho lá no começo sobre previsibilidade, que você... lá no começo, eu acho bem legal isso, porque, cara, era só para assim, só para ter a receita para me manter, né? Pelo menos nos próximos meses não chegar a ser pego de surpresa de novo, né? Só que hoje eu acredito que você tem uma visão completamente diferente já, quando se trata de negócio. Previsibilidade é importante, mas acredito que você sabe o quanto isso impacta no negócio como um todo, né? No valor de negócio, sim. Enfim. Então, queria entender contigo do futuro, né? O que você enxerga ali para o futuro da Reprotel? Legal, cara. Ó, a gente tá com 3 consultorias dentro de casa, pra você ter noção. Gastando um dinheirão para entender mesmo quais são os próximos passos da Reprotel. A gente tinha um forecast, cara, e a gente é muito chato. E eu sou esse chato, assim. Você era pé no chão no seu forecast e qual consultoria eles te puxaram mais pra cima? Não, só pra entender. Pelo contrário, os caras admiraram meu forecast, cara. Eles falam, caramba, como assim você tem linha por linha até 2030, assim, ó, mês a mês, batendo, quando tá positivo fica vermelhinho, quando tá positivo verdinho, um negócio bem chato, lá, né? Bem chato ali. Sabe? Mas a gente tinha uma meta muito clara, assim. Todo mundo da Reprotel sabe, a gente queria chegar a 200 clientes ativos. E a gente tá chegamos nesse ciclo aqui. Mas né? qual que é o próximo passo? Né? E aí a gente tem algumas possibilidades na mesa. E a gente está entendendo qual que é esse caminho que a gente vai percorrer até 2030. Assim como a gente levantou a bandeira em 2025, e por uma falta talvez de experiência, a gente só mirou em 2025 e foca em 2025 e vamos lá, e chegamos, graças a Deus. Né? Agora a gente está estruturando ali. A recorrência, cara, respondendo aí o que você me perguntou, cara, ela faz total sentido para o nosso negócio, assim. Hoje, e eu acredito que toda empresa atuante no marketing igual a Reprotel, seja ela em qual setor, ela tem que fazer caixa, cara. A gente é muito defensor de caixa. É mais do que você acha que é saudável. A gente já até batemos um papo. A gente até batemos um papo sobre isso, sabe? A gente é muito focado em caixa, mas isso vai muito do nosso perfil, meu e do Jonathan, assim, sabe? Mas eu acho que caixa faz sentido também, né? A gente tá discutindo disso. Até porque fazer caixa é um dos fatores para ter mais valor na empresa, né? O quanto aquela empresa consegue fazer de caixa também, né? É que a gente veio de uma linha startupeira lá,
pega tudo que for sobrar, torra, né, coloca dinheiro tá growth, né? Vamos botar para crescimento. Mas é no modo growth, né? Falou, depois... Se eu tenho 200 clientes, eu posso ter 500. Tenho 500, pode ter 1000. Aí a gente é mais difícil porque é serviço, né? Você não pode... qualquer escala muito brusca também, você perde muita qualidade, né? Você não tem a... Não consigo atender da noite pro dia 50 clientes. Não consigo. A gente tem que crescer de mas já vamos aproveitar que você falou disso aí, já que nós vai falar de futuro da Reprotel. E como que você pensa em resolver isso aí? O quê? Dos 50 clientes. Pô, precisa atender 50 clientes. Como que seja para amanhã ou seja para... como a Reprotel enxerga essa... Porque a escala vai ser um fator importante para você, né? Não necessariamente é atender 50 clientes, tá? Mas eu digo, como que vocês vêm pensando em estruturar alguma coisa para escalar? O projeto, em breve, vai ser um grupo, né? Sim. Vamos falar aí, Grupo Reprotel, e vai estar envolvido todo mundo ali, mas... todos os negócios. Mas como que você enxerga isso, cara? Tipo, pensando em futuro, né? Aí entra o que eu falei, da onde você quer chegar e forecast, cara. Quebra até 2030, quebra em ano. Desse ano, quebra em mês. E, tem métrica para tudo. Eu preciso gerar tantos leads no mês, eu preciso gerar... Se eu quero chegar ali, eu tenho tanto de investimento, eu quebro tudo isso em pequenas partes e vou fazendo disso a minha meta mensal, né? Para crescer de forma saudável. Se o time comercial amanhã falar que eles geraram 50 clientes, eles erraram. Entendeu? Entendi. Porque a gente tem um limite. A gente tem que gerar 50 clientes, mas no período X, quebrando isso em Mas isso por conta da escala, né? Por causa da escala. Daí o que eu queria dizer era assim, tipo, cara, pensando na escala, o que vocês pensam para quebrar essa barreira? Porque é um desafio, né? Por que a Reprotel não cresce mais rápido hoje, né? É uma provocação, né, que eu tô fazendo, mas por quê? Por causa de operação. Por causa de operação, legal. E o que vocês estão olhando para isso, assim? Legal, entendi. Cara, a gente está olhando outros serviços. Legal. Aí entra no que eu falei de expansão, que eu falei de NRR, sabe? Quanto que eu tenho conseguido vender para minha mesma base? O que eles têm de dor? Uma dica legal aí que a gente fez é rodar o NPS, sempre fazer uma pergunta. Eu rodo, me dê a minha nota ali, graças a Deus a gente está com uma nota super massa. 0 a 10 lá, tá? Gira aí em torno dos 8,5, que pra gente, como agência de marketing, é muito bom. Né? Mas eu pergunto, tem algum serviço que eu poderia fazer para você que você não tô ficaria fazendo. feliz? Né? E aí surge um monte, algumas coisas meio inacessíveis, outras que a gente consegue tornar produto e ter mais base. Será que eu preciso de mais clientes? Né? Que a escala não necessariamente... Não tô falando que que seja que a gente número gosta de clientes, a gente sempre olha SaaS, essa visão growth, né, olha muito na questão de clientes, né? E a gente vê para qual caminho que a gente vai ir, é consultivo, né? É educação. A gente mira em 2030 fazer um M&A, né? A gente tem possibilidades aí para isso, já sentamos na mesa e já conversamos algumas vezes aí com algumas empresas sobre isso, né? A gente está à disposição, mas a gente está construindo um negócio sólido, cara. E eu acredito que uma empresa de recorrência, para ela ser feliz, vitoriosa, ela precisa construir um negócio sólido, cara. E caixa é a solidez da parada. Né? Hoje eu tenho dinheiro para comprar novos clientes, porque eu sei o meu CAC, né? Se tiver algum problema, eu consigo realizar. Se eu tenho um problema de operação, eu consigo contratar, porque eu tenho caixa. Agora, se eu vivo uma vida onde a empresa é pobre e o dono é rico, né? Que a galera fala muito. E na minha visão, muitas empresas não avançam por causa disso, cara. Pô, você pegou recorrência ali, você tá dando lucro. Pô, primeiro ano você torra tudo, compra um carro novo, compra uma casa nova. Eu e meu sócio, a gente tem uma visão muito de foco no futuro, foco na Reprotel. Agora é tempo de colheita. A gente vive muito bem, a gente tem um ótimo salário, mas tá dentro do permitido ali, sabe? Focando mesmo em investimento, focando em avançar com a empresa, crescer em valor, crescer em percepção de mercado, em brand e assim vai, tá? Legal. Acho que só parando para pensar naquele desafio que você tinha falado lá da pandemia, né? A gente
pincelou um pouquinho de como foi esse processo. Sinistro, Gerou muita inadimplência. E inadimplência é um desafio de empresas, modelos de negócio de recorrência, né? Sim. Mas, no caso, eu acho que todos os indicadores ruins para recorrência no momento da pandemia foi lá para cima, né? Então, a inadimplência foi para cima, churn foi lá para cima, venda vai lá para baixo e inverte todos os indicadores, né? Então, todos os gráficos ficaram ruins ali. Como que foi para vocês e como que vocês fizeram essa pivotagem, né? Porque, pelo que eu entendi, não tinha o caixa que tem hoje, né? Foi depois da pandemia que vocês se alertaram, né? Mas como que você fez como foi a estratégia? Como que vocês construíram isso daí, né? Cara, foi sinistro, viu? A gente ama o vermelho, né? Porque é a cor da Reprotel. A cor da Reprotel é vermelho, mas cara. sangrou as contas bancárias, os dashboards e assim vai. Mas, cara, ao mesmo tempo foi desafiador, viu? Eu vejo que os piores momentos da minha vida, assim, tanto na pessoal como eu trouxe aqui, trouxeram grandes ensinamentos, tanto como visão de mundo, de vida, né? Eu tive o meu encontro ali no pior tempo da minha vida. E para a Reprotel, a pandemia foi um divisor de águas, cara. Uhum. Porque ela ensinou a gente a olhar os números, a ter caixa, a ter previsibilidade, sabe? E como eu falei, que quando tá tudo muito bom a gente fica confortável. Uhum. Isso é uma zona de perigo gigantesca para o mundo dos negócios. Né? Fez a gente sempre colocar um pé atrás e questionar se as coisas derem ruim, o que a gente faz. Né? A gente fala que nós somos incansáveis. Na pandemia, meu irmão, foi ganhar metade do que você ganha e olhe lá, nossa, meu salário foi lá embaixo. Uhum. Né? Se salário teve, né? Essa que é a real. E trabalhamos dobrado, cara. Uhum. Foi logo no nascimento do meu primeiro filho, cara. Foi sinistro. Eu lembro que eu chorei. Falei, putz, já era. A Reprotel quebrou. Tudo que a gente construiu foi pro saco. Tinha quantos? Tem 12, 13? Tinha uns 7 anos, 6, 7 anos, Reprotel? Tinha uns 6, 7 anos. Tava na metade da vida dela hoje, assim, podemos assim dizer. Não tinha muitos clientes, acho que tinha uns 40, se eu não me engano. Operação menor, tudo? Operação menor. Mas, cara, a gente fez um acordo com a galera. Falou, gente, essa é a parada. Vocês querem ganhar a metade e trabalhar o dobro? Tem lugar aqui para vocês. Ou se não, a nossa parceria vai ter que ser fechado aqui, né? Sim, sim. E a galera topou, né? Quem estava atuante com a gente fez, acho que um desligamento só na época. E a gente avançou, cara. A gente fez acontecer. Teve marketing digital forte, querendo ou não, né? Nessa época, porém não foi na hotelaria, né? Eu lembro que estourou muito a questão de curso, treinamento nessa fase. Nossa, o que apareceu de gente... live no Instagram. Live no Instagram, live de artista. E era marketing digital total, né? E aí, só que a gente, no caso da Reprotel, tava dentro de um setor totalmente defasado, né? O que vocês fizeram ali, cara, naquele momento, assim? Como que foi o projeto? Cara, alguns hotéis mantiveram a linha aberto. Sim. Eu sei que teve alguns hotéis que viraram, porque eu lembro que eu estava envolvido também, teve alguns hotéis que virou hospital, teve para ajudar na época, teve de tudo, né? Eu lembro de hotel que era corporativo e todo mundo foi para home office, então não precisava mais de hotel corporativo porque não tinha mais viagem corporativa. Daí uns hotéis que pivotaram para spa, né? Uns hotéis que eram mais boutique, assim, viraram spa. Então a pessoa tava dentro de casa isolada, daí ia pro spa lá, né? Fazia toda uma comunicação voltada. Pô, passa umas férias aqui. Então eu vi acontecer muita coisa na hotelaria, só que do meu lado, que não era como software na época, né? E o que vocês vendiam, cara, nessa época? Como que foi o cenário ali? Como vocês... Porque foi 2 anos, né? Ali, querendo ou não, quase, né? Cara, a gente entrou no modo sobrevivência, né? Essa que era a real, era pagar as contas e sobreviver. Eu tive um hotel que ficou aberto, que é cliente nosso até hoje, que ele fica em Sinop, que ele atuava no agro ali. O agro era muito forte ali na região, então o corporativo ainda avançou. Naquela época foi o agro que segurou o Brasil ali. Sim. E, cara, a gente focou em relacionamento, em parceria. Eu acho que isso é fundamental, cara. Igual eu falei, será que eu preciso de 200 clientes, aumentar mais clientes? Eu preciso de 200 clientes parceiros,
sabe? Às vezes sai um cliente, mas ele não foi parceiro, ele não deixou a gente atuar, ele não deixou a gente colocar a mão, ele não confiou na gente. Teve muitos ali que a gente fez acordos, cara. Ó, consegue me pagar quanto, cara? Isso, beleza, a gente vai pra cima aqui, vamos aquecer nessa base, porque uma hora vai voltar. Né? Quando voltar... Vai estar reprimido o negócio. E quando voltar, vai ser bom pra todo mundo. Por quê? O cara que não pedia comida no iFood, ele começou a pedir, certo? Né? O cara estava dentro de casa, só tinha internet, celular, então a gente viu um avanço muito grande ali, não vou entrar nesse ponto, mas todo mundo sabe qual que é a realidade. Quando as coisas voltaram, aí a gente veio num boom. A hospedagem viveu o seu tempo de glória. Sim. Lógico que tinha um rombo, né? Tinha um rombo para suprir ali. Sim, muita gente viajando, né? Foi. E aí a gente surfou essa onda junto. Mas, cara, a gente não deixou de vender até na pandemia. A gente fazia de tudo, cara. Mano, vamos fazer um acordo aqui? A gente trabalha para você, uma hora vai voltar. E quando voltar, a gente tenta ajustar. A gente não parou de vender e a gente vendeu, conquistou clientes dentro da pandemia. Então, foi um trabalho incansável e sinistro. Sim. Eu falo que não existe um pior cenário para hotelaria, para Reprotel, do que a pandemia, certo? Se a gente conseguiu sobreviver, avançar, crescer diante de um cenário desse, cara, a gente conseguiu ali criar casca, então a gente está pronto aí para os desafios que a vida vai nos proporcionar. Eu lembro que a gente também cresceu bastante lá na empresa, tecnologia, né, na Beats lá, por causa justamente por causa do home office, né? E a grande questão que a gente bateu muito na época, não sei se você lembra, que a gente de fato era o único 100% online, que tava num único sistema de gestão online. Sim. Nessa área de hotelaria. E, cara, foi super bom. Foi super bom pra gente também, tipo, que a gente saiu assim de, sei lá, cara, quantos clientes tinham na época? Uns 500, foi pra 700 clientes, assim. Legal. Continuou crescendo. Teve todo um perrengue também passado ali, inadimplência, negociações que teve que ser feitas, né? Como qualquer negócio. Mas a gente teve um crescimento muito bom nessa fase ali. PMS, né? A galera sempre fica encanado para trocar, por causa que tem que parar a operação. A operação estava parada, era o tempo certo para fazer esses ajustes. Teve muito hotel que fez reforma. Foi, né? Então. Quem tem essa mentalidade de investimento, né? Legal. Foi para cima. Bacana, cara. E assim, o que eu percebi, assim, o aprendizado dessa fase aí é essa parceria e, pelo que eu percebi, você carrega até hoje, né? Tipo, com os clientes. Não importa, não é só a entrega ali do projeto, mas o cara tem que ser parceiro de abrir o jogo, de você estar junto, porque é o braço de marketing, praticamente vendas também, ali do hotel, porque muitas das vezes o cara não tem time comercial lá dentro do hotel, né? Ele vende direto pelo site dele, direto pelo motor de reservas, e assim vai, né? Bacana. E, cara, acho que até pra deixar como mensagem aí pro pessoal, né? Você, Danilo, com a Reprotel, agora no estágio que tá, toda essa visão futura aí que você tem do negócio, 200 clientes na carteira, 50 colaboradores. O que você gostaria de deixar de mensagem aí, né? Acho que é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Acho que só que antes, deixa eu entregar o presente dele aí. Opa! Pedir pro pessoal se consegue pegar ali, esquecido. A produção levou minha camiseta antes dele deixar a mensagem final. Eu já vi que é uma camiseta. Esqueci, eu lembro sempre no final aqui. Aí, ó. Presente cara, da Academia da Recorrência. Se quiser abrir, abre aí, pô. Vamos dar uma olhada aí. Você tinha que ter me dado antes, que aí eu ia vestir. Não, eu tava falando pra você ali fora. Pô, devia que tá com a camiseta da Reprotel, né? Marqueteiro aí e tal. O loginho da academia. Bom, obrigado, cara. Isso aí, tamo junto. Cara, eu que agradeço aí por você ter vindo aí participar do podcast, bater um papo comigo e compartilhar um pouquinho da tua trajetória aí, Danilo. Tenho certeza que algum insight, não algum, né? Mas vários insights que você foi dando ao decorrer aí do nosso bate-papo, o pessoal vai tirar. Legal. Mas uma das coisas que eu aprendi aqui contigo, que eu tava refletindo sobre, eu já era conservador não, eu já via o modelo de negócio de recorrência. O fato de ser recorrência já me dava uma confiabilidade melhor, certo? Só que você é um cara mais extremo ainda, assim. Achei legal isso, porque vamos voltar um pé atrás, assim, ó, tipo, um passo atrás. O modelo de negócio pontual, todo mês você começa negativo, né? Certo? Então todo mês você tem que trabalhar para faturar e pagar aquela folha, estrutura que você tem e tal. Recorrência, para mim, já era o melhor cenário, cara. Assim, tipo assim, pô, eu tenho recorrência, eu já tenho contrato de 12 meses, contrato de 6 meses para frente, tá legal. Só que é o que você tava falando, a pandemia te ensinou, talvez não seja só a pandemia, mas toda a tua trajetória,
legal, você tem a recorrência, que já é uma previsibilidade, mas além disso tem o caixa também, cara. Acho que isso é importante. Né? E além do caixa, como você cresce saudável, então você tem vários pontos assim, cara, de segurança no decorrer do negócio. Forecast, cara. Forecast, visão de longo prazo. Eu achei isso bem legal. Achei como visão de negócio assim bem legal, pensando no modelo de negócio serviço e recorrência, né? Que a gente tem vários tipos, né? Tem uns que você consegue arriscar mais, outros menos, mas eu tenho certeza que com isso você tem, você precisar fazer um investimento específico nessa operação, igual você comentou, eu tenho. Se precisar escalar aqui em venda, porque agora é o momento de escalar em venda, consigo também. Então, achei legal essa sua visão de negócio ali, um pouco diferente de recorrência do que eu tinha, assim, né? Legal, acho que contribuiu até comigo um pouquinho aí nas formas que eu vou dar os próximos passos em algumas coisas, mas legal. E aí eu queria falar com você, deixar uma mensagem, uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você daria de lição? Não quero te prender, né? Você sabe, mas uma lição, duas, o que seja, mas olhando para modelo de negócio de recorrência, o que você deixaria? Cara, como lição, como aprendizado, toda essa trajetória? Muito no longo prazo. Eu acho que eu falei isso algumas vezes aqui, né? A gente tem o forecast, a gente tem o caixa, a gente tem essa visão de construção e quebrar isso em metas, porque a gente sempre está pensando lá na frente. E hoje eu vivo um momento que anteriormente a gente orava para conquistar e estava muito no papelzinho bonitinho, as metas muito bem definidas, a gente sabia para onde a gente ia e como a gente ia, pelo menos na teoria, né? Trabalho duro, cara, a gente levanta a bandeira que nós somos incansáveis, mas Danilo, eu acredito que a gente consegue chegar até um certo ponto, né? Pode ser com muito esforço, dali para frente. Danilo, preciso de Deus, né? João 15,5 diz que sem Jesus, sem Ele, nada podemos fazer. Danilo, não conseguiria chegar onde eu estou. Eu tenho certeza que nesse próximo ciclo que Deus tem para mim, sem Ele, eu não vou conquistar. Então, a mensagem que eu deixo aqui, cara, confie em Deus, trabalho duro e pensamento ali no longo prazo. No momento certo, a gente vai colher tudo aquilo que a gente tem semeado aqui. Boa, top. Quer deixar aí tua rede social, falar um pouquinho da Reprotel pro pessoal, pra galera entender aí? Cara, Danilo Reprotel é o meu @ lá no Instagram. Começar a postar uns negócios. Muito pouco, preciso voltar ativa. Voltar não, né? Iniciar, que nunca foi dado o start ali. Mas tem o Instagram da Reprotel, Reprotel_marketing hoteleiro. Tem o nosso site ali, quiser saber um pouquinho sobre o nosso trabalho. Se você é um hoteleiro, tá dentro desse empreendimento, quer deixar de pagar ali comissões às OTAs, ter mais lucratividade através das reservas diretas, acessa o nosso site lá, solicita um diagnóstico, uma consultoria, vai ser um prazer atendê-lo. Boa. E da academia aqui da recorrência, né? No caso, o Papo de Recorrência é o nosso podcast. Academia da Recorrência, você vai achar no Instagram, no YouTube, Facebook, qualquer rede social, se você escrever Academia da Recorrência, a gente vai estar por lá. Então segue, já deixa seu comentário sobre esse episódio e qualquer coisa que vocês precisarem. A Academia da Recorrência, ela é o projeto que está financiando o Papo de Recorrência, né? Que é um projeto para ajudar a tua empresa nos desafios de recorrência, que é a aquisição e retenção. Normalmente recorrência a gente falava muito sobre isso, né? Cara, não tem duas coisas que a recorrência faz. Negócios com modelo de negócio de recorrência, né? Tem que fazer aquisição e retenção. Não tem mais nada além disso. É aquisição e retenção. Para chegar nisso, muitas coisas que tem que ser feitas, né? Aí é trabalho duro, é tudo que você comentou. Cara, brigadão, Danilo, pelo bate-papo. Gente. Tamo junto. E que precisar, sabe, contar comigo. Beleza? Valeu, mano. Deus abençoe. Amém. Até mais. Tchau, tchau.